Voltamos com o Metrópole Debate. Aproveite o tempo, faça a sua pergunta, tire a sua dúvida. Como faz o senhor Francisco Pereira do Conjunto Ceará? Ele está afastado há 10 meses pelo INSS e gostaria de saber se a empresa pode demiti-lo ou ele possui alguma estabilidade, professor Paulo Bacelar, de 1 ano ou 6 meses? Olha, enquanto você está recebendo auxílio-doença, a empresa não pode demitir, porque o seu contrato está suspenso, ele não pode haver a demissão. Agora, depois que você volta ao trabalho, você só tem instabilidade se o seu auxílio-doença for acidentário, for causado por um acidente de trabalho. Se for por acidente de trabalho, no momento que você retorna ao emprego, a empresa não poderá te demitir no prazo de 12 meses, você tem essa estabilidade. Agora, se o seu benefício é um auxílio-doença comum, auxílio-doença chamado de previdenciário, que não é acidentário, não é causado por um acidente de trabalho, aí você, no momento que volta ao trabalho, da alta médica do INSS, a empresa poderá demitir sem problema nenhum. A pessoa que trabalha há 26 anos com carteira assinada e tem 46 anos de idade, tem mais quanto tempo para contribuir e garantir a aposentadoria? Essa pergunta vem de um telespectador ou telespectadora que não se identificou. Se for homem, falta aí para 35 anos, faltam 11 anos. Faltam 9 anos para se aposentar se for homem. E se for mulher, está faltando 4 anos para que a pessoa possa se aposentar. Isso em termos de contribuição, porque no caso da idade, a pessoa, seja homem, aqui no caso tem 46 anos de idade, precisaria completar os 65 anos de idade. 65 anos homem, 60 anos a mulher. Já teria os 15 anos necessários para a aposentadoria. Dona Maria de Lourdes, meu nome é Maria de Lourdes, tenho 58 anos e moro no município de Caucaia. Eu trabalhei 11 anos de zeladora e de carteira assinada, fiquei desempregada e já faz 4 anos que pago como autônoma. Eu queria saber se já tenho direito de dar entrada na minha aposentadoria. Olha, ainda não, amiga. Você ainda faltam 2 anos para poder pedir aposentadoria, porque no caso da mulher, você precisa de 60 anos de contribuição. Você já tem um tempo mínimo de aposentadoria, que é de 15 anos. Mas ainda falta a idade, que é de 60 anos. A senhora espera mais 2 anos e pode se aposentar. Falta pouco tempo, dona Maria. Apenas 2 anos, 24 meses, o tempo no instante passa. O senhor Francisco Wellington Tavares, fiz o meu cadastro como autônomo em 2000, paguei apenas 1 mês, só que no mês seguinte mandei cancelar. No documento de inscrição consta como encerramento. Mesmo assim, se eu voltar a contribuir, professor Paulo Bacelar, posso pagar o atrasado todinho ou não? Olha, a gente já falou sobre isso, né? Quem pode pagar o atrasado é exatamente aquele que fez uma inscrição lá atrás e que pagou a primeira em dia, mas que não encerrou a atividade. Né? Foi legal porque aí já teve aquele outro caso que a pessoa encerra, né? Encerrando a atividade, você aí não pode pagar daquele período para frente do encerramento. Nesse caso, ele encerrou. Ele encerrou, então ele teria que voltar a contribuir, abrir uma nova inscrição e pagar daqui para frente. Telespectador ou telespectadora também não se identificou. O limite mínimo para pagar como autônomo é de 5%, 11% ou 20%. E mais uma pergunta, pode juntar o tempo de contribuição como autônomo com a contribuição por tempo de serviço para efeito de aposentadoria por idade? É uma pergunta complexa. Os limites mínimos podem ser 5%, pode ser 11% ou pode ser 20%, dependendo da condição da pessoa, dependendo do que a pessoa quer. Se você paga 5% é porque é microempreendedor individual ou dona de casa, como facultativa. A dona de casa, além de ser dona de casa, ela precisa ser cadastrada no CAD único. Ela vai pagar 5% do salário mínimo, somente sobre o salário mínimo, e irá se aposentar somente por idade, com o valor de um salário mínimo. Tanto o autônomo que paga 5%, que é o microempreendedor individual, como a dona de casa. Agora, existe o autônomo que paga 11% do salário mínimo e a dona de casa que pode pagar 11% também do salário mínimo. A dona de casa que não for cadastrada no CAD único, ela pode também pagar 11% do salário mínimo e o autônomo querer pagar sobre 11%. Também terá direito somente à aposentadoria por idade, não se aposentará por tempo de contribuição e será aposentadoria fixa no valor de um salário mínimo. E existe a contribuição de 20%, que é para quem quer contribuir e pagar durante 30 anos, no caso mulher, e 35 anos, no caso homem. Aí você vai pagar 20% e o mínimo é o salário mínimo e o teto da Previdência, que hoje é R$ 4.159. Então você vai pagar 20% em cima desses dois limites e irá se aposentar por tempo de contribuição. Quem paga 20% do salário de contribuição entre o mínimo e o teto não pode somar ao tempo que ela pagou como 11 ou como 5
para se aposentar como tempo de contribuição. Você só vai se aposentar por idade quem paga 5 ou quem paga 11. E a outra pergunta do nosso telespectador é se ele pode juntar o tempo de contribuição como autônomo com o tempo de contribuição por serviço, contribuição por tempo de serviço. Foi o que eu disse, se você paga como autônomo 11%, você só vai se aposentar por idade, não pode somar, juntar ao tempo que ele paga como autônomo também em 20% para se aposentar por tempo de contribuição, para somar os dois períodos. São duas coisas diferentes. E ou você paga tudo contribuições- 20% e se aposenta com tempo, ou você paga 11% e vai se aposentar por idade. Ou seja, professor Paulo Bacelar, também um aspecto importante, essa contribuição ou essas contribuições não podem ser paralelas. Não, não podem ser paralelas. Ou ela escolhe. Se ela opta em se aposentar por idade, com 65 anos de idade o homem, 60 anos de idade a mulher, aí ela quiser se aposentar apenas com um salário mínimo, ela deixa de pagar os 20% e paga só 11% ou 5%, dependendo da situação. E não vai somar aquele período que ela já contribuiu de carteira assinada, né, como 20%. Você pode somar isso para se aposentar por idade, mas não pode somar aquilo que você paga para se aposentar por idade, que é de 11% ou 5%, com o que você pagava 20% para poder se aposentar por tempo de contribuição. Uma observação importante também que não é você quem define o percentual de contribuição, é a condição em que você se encontra enquadrado nos critérios da Previdência Social. É bom observar esse aspecto. Raul Roma Silva, trabalhei em uma empresa por 11 meses, sem carteira assinada, sem hora extra e sem 13º. Eu pedi demissão e agora eu tenho o direito de receber o quê por lei, professor Paulo Bacelar? Olha, você tem direito a receber tudo. 13º, salário proporcional, férias proporcionais, aviso prévio. Por quê? Porque o trabalho, né, a Justiça do Trabalho, ela protege o trabalhador e existe o princípio da informalidade. O princípio do contrato, mesmo que não tenha sido a carteira assinada, se você comprovar que trabalhou como um empregado, aquelas que você trabalhar com as condições inerentes ao empregado, que é a onerosidade, você teve salário, você teve uma subordinação jurídica com o seu patrão, só você que prestou serviço, não foi uma coisa eventual, você foi todo dia trabalhar. Então, se você tiver as condições para que se caracterize como empregado, mesmo sem a carteira assinada, o empregador ele tem a obrigação de fazer esses pagamentos. Adelaildo Batista, gostaria de saber se posso contribuir os meses que fiquei desempregado. Comecei a contribuir em 1986 e fiquei sem contribuir de 5 a 4 anos. Somente se essa pessoa fez uma inscrição quando se demitiu ou quando foi demitida, uma inscrição como autônomo e não contribuiu todo o período, só fez uma contribuição, que foi a primeira, em dia, e aí deixou de contribuir esse tempo todo. Aí você pode pagar o atrasado em qualquer momento. Pergunta de um telespectador do senhor Benedito de Paula Neto. A pergunta tem um histórico longo, mas vamos ler na íntegra. Meu pai contribuiu com o INSS por mais de 15 anos, mas infelizmente teve que voltar para sua terra natal no interior do Ceará. Com isso, deixou de contribuir, logo adquiriu uma doença crônica que o deixou impossibilitado de trabalhar. Ele tentou a aposentadoria, porém foi negado por não mais ser contribuinte, mas conseguiu um auxílio-doença, LOAS, e pouco depois veio a falecer. Minha pergunta é, minha mãe não teria algum direito de aposentadoria devido ao meu pai receber esse auxílio-doença reconhecido pelo INSS? Hoje, minha mãe é aposentada como agricultora. Olha, não, porque o benefício que ele teve não é um auxílio-doença, foi um benefício assistencial. E o benefício assistencial, ele não gera pensão por morte, nesse caso não tem delito. Vamos para mais um intervalo no Metrópole Debate e voltamos já já com o último bloco sobre perguntas dos nossos telespectadores na área previdenciária.